Salve turma, beleza? Felipe Santos para mais um vídeo aqui no nosso canal e agora eu vou mostrar, né, a combinação poderosa que é a junção de um ambiente no-code que facilita o desenvolvimento com as ferramentas de IA. Então aqui, né, eu consegui fazer, né, em pouco tempo, né, um pouco mais de um dia assim, de trabalho. Eu treinei um chatbot com conteúdo dos nossos cursos, apostila, utilizando artigo do blog, utilizando o próprio site aqui da DualPix. Então você pode interagir aqui com o Dual Chat, perguntar sobre, né, alguma dica de grep, né, de expressão regular, aí ele vai interagir. Eu dei umas orientações também de como ele pode até oferecer um curso, que ele vai dar a dica aqui. Então vamos aqui fazer um outro exemplo. E aí ele vai estar falando aqui sobre os repetidores, né, da expressão regular. E, por exemplo, qual o curso para a produção de EPUB? Aí, como já tem ali preparado, que eu vou mostrar para vocês, fica aqui até o final do vídeo. Então ele já deu uma dica aqui. Eu posso, qual o link para comprar? Aí ele já passa aqui o link do Hotmart, tudo direitinho. Então, é um treinamento bem objetivo e a ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a Flowise, né? Ela é uma ferramenta open source. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Então, primeiro passo, pessoal, a gente precisa entender como funciona esse treinamento utilizando, né, o que a gente chama de LLM, que os modelos de linguagem, né, grandes, Large Language Model, principalmente da OpenAI. Então, vamos fazer aqui uma breve apresentação. O que acontece? Isso foi treinado com vários conteúdos, né? Então, todo o conteúdo que eu envio para o LLM, ele precisa ser dividido em partes, né, nesses splitters, e ele vai ser mapeado num banco, né, numérico, que a gente chama de banco de vetor. Então, todo o conteúdo ele é mapeado numericamente por proximidade, aí, não chego nem perto a ter esse entendimento, mas ele faz um mapeamento, ele divide isso com uma proximidade, acredito que semântica, né, dos termos, e quando eu faço uma pergunta aqui no chat, ele também está fazendo esse mapeamento, ele pega essa pergunta aqui, vai transformar num vetor, que vai virar um número, e ele procura números que estão próximos. Então, essa questão de vetorizar facilita muito, né, para uma máquina fazer essa associação do conteúdo, que é o grande gancho aí do chat GPT, né, essa sequência de palavras que ele prevê de uma forma muito ampla. Então, quando eu faço a pergunta, ele manda isso para o banco também, em forma de vetor, e aí ele vai buscar em todo o acervo que tem lá, né, algo que seja próximo e usa o LLM para poder fazer uma resposta amigável, uma resposta que se aproxima, né, a uma conversa humana. Então, o primeiro entendimento é esse, né, o que está por detrás, um pouquinho aqui, brevemente. Você vai precisar, para realizar isso, né, instalar o Flowise. Ele é open source, mas ele não funciona online, você tem que instalar num servidor. Eu vou deixar um link aqui para um outro vídeo que o rapaz mostra como você pode instalar isso num servidor como o Render. Tem suas etapas aqui. Você, claro, vai precisar de uma conta na OpenAI. Criei aqui uma conta tranquila para poder pegar a chave API. E vai precisar de uma conta também no banco de vetor, que ele utiliza aqui, esse Pinecone. Então, pessoal, o primeiro passo, né, uma vez que você tenha tudo isso instalado, quando eu penso em fazer um chatbot com um treinamento próprio, né, com conteúdo próprio, treinando ele com o meu conteúdo, esse fluxo, né, ele se divide em duas partes. Primeiro, o envio da informação e depois eu faço a consulta dessa informação interagindo ali, né, no chatbot propriamente dito. Então, só para entender, o Flowise, ele tem vários exemplos aqui, né, não só de chat, mas de ferramentas. Assim, é bem extenso. Eu estou estudando também, né? Estou aqui só compartilhando um caso real que está funcionando. Vocês podem interagir aí pelo site. E o primeiro passo, como é que funciona? Né? Então, há vários modos aqui. Ele facilita muito, né? Porque ele já traz tudo aqui, os segmentos. Claro que, no primeiro olhar, você acha que tudo é a mesma coisa, mas existe uma lógica, um encadeamento para você interagir com essas ferramentas. Normalmente,
quando você faz uma ferramenta com AI, ela sempre termina, né, nesse chain aqui, que é uma cadeia, ou num agente. Um agente, normalmente, ele consegue realizar várias tarefas. Como eu estou fazendo só um de chat, ele vai finalizar aqui com esse, ó, Retrieve Question e Answer, né? Então, esse aqui é o mais usado para você fazer um chatbot. Então, aqui no chain, você vai pegar é tudo assim, arrastar, o Retrieve. Esse Retrieve que ele vai recuperar, né, a resposta. Ele já tem uma certa memória. Então, você arrastou para cá, e aí daqui ele começa a exigir, né, o encadeamento. Então, ele não vai trabalhar sozinho, ele tem que trabalhar com um modelo, né, de LLM. Então, ele pede aqui o LLM, aí você vem e vai carregar aqui o LLM, que é o LLM da OpenAI. E aí precisa, né, cadastrar a chave API, né, que você vai fazer a sua conta na OpenAI, vai vir aqui logado, né, API Key, e vai criar aqui uma nova chave para poder utilizar. Tá vendo? Eu vou criando chave conforme os serviços que eu vou testando. Então, se eu quiser, eu posso deletar uma chave API aqui que está atrelada a um serviço específico, que não vai ter problema nenhum. O consumo disso, o ChatGPT 3.5 Turbo, né, que é o modelo que eu estou usando, ele tem um custo bem acessível. Por exemplo, eu já divulguei, já estou usando isso já há alguns dias, menos de uma semana, e tá coisa assim, 16 centavos de dólar. Você também tem a possibilidade aqui no billing de estabelecer limites. A estrutura da OpenAI é bem consolidada. Você estabelece um limite máximo e um aviso também de quando chegar a um valor ali mais alto, né? Então é preciso colocar e começa o encadeamento. Então, a partir do Retrieve, você chama um LLM e chama quem? O banco de vetor. Então aqui ele tem vários, eu estou até para testar outros bancos de vetor aqui, ó, Vector Store. Então tem vários bancos diferentes, ó, vários fornecedores, o Supabase, Vectra, é o que eu conheço mais assim de tutorial, esse Pinecone. Então você vai fazer o Pinecone Upset, né, que é o envio do documento, e aqui começa o desmembrar. Ó. Você vê quantos documentos eu estou levando para esse banco de vetor. Que também você precisa ter uma conta, né, que é o link que está aqui na descrição. Cria uma conta gratuito, né, e você vai criar um index com o nome do projeto, tem que criar. E quando criar um index, tem que colocar aqui a dimensão 1536, que é o que a OpenAI usa de dimensão para o vetor, assim, para os blocos, acredito. Então aqui você faz isso e depois só pegar a API Key também e o environment para utilizar no Flowise. Então, por exemplo, aqui ó, eu coloquei, né, criei uma credencial, coloquei um environment, que ele já dá, a chave API, e coloquei aqui o index, que é justamente esse index que a gente cria aqui no início. Tá vendo? Nada muito complicado. E aí faz os ligamentos. Então eu estou, olha só, utilizando um upload de conteúdo. Então eu estou usando ó, uma apostila aqui de e-book, uma apostila de InDesign. Esse aqui são arquivos PDF. Então você pode utilizar aqui ó, documento loader. Tem vários formatos, olha só que beleza. Então até do Figma, Notion, vários tipos, né, de página, folder. E tem aqui ó, PDF, você arrasta o PDF e aí ele vai pedir para você... Tem que ter uma saída, né, para um banco de vetor, que aí você pega, né, arrasta assim, ó, direto aqui para o banco de vetor. E você tem que ter uma entrada que eu falei, né, lá no início, que você tem que dividir esse conteúdo para ele poder fazer o mapeamento. Então, para dividir, a gente tem os splitters, que é um outro bloquinho aqui, ó, text splitter. Então, tem vários tipos de text splitter. Então, eu tenho esse aqui que eu uso mais para PDF, ó, recursivo, caractere. Eu dou o máximo, né? O chunk seria o bloco. Você tem um bloco de 1000 caracteres e eu permito que eles interajam com 50 caracteres para ter uma mescla ali entre eles, né? É o que mais funcionou. Eu testei com uma quantidade menor, não funcionou muito bem, porque se você botar uma quantidade menor, o bloco fica muito restrito de informação e às vezes você faz uma pergunta e aí pode gerar até um custo maior, que ele vai ter que pegar mais blocos do que fazer algo mais meio termo, assim. Então aqui, né, então eu fui fazendo, ó, e aí todos eles estão para o mesmo retrieve aqui, o splitter, todos os PDFs, e eu também tenho
outro tipo de upload de conteúdo, só que esse aqui é de site. Então eu coloquei links de artigo lá do meu blog, o link do meu próprio site, só que aí para site já funciona melhor esse aqui, ó. Então você vê que isso só testando, assistindo vídeo, né? Para poder ter esse entendimento de qual é o tipo de conteúdo, com o tipo de splitter, até o tipo, né, do LLM, que você vai fazendo essa combinação. Então aqui tá tudo isso conjunta, né, para o banco de vetor. E o banco de vetor ele não trabalha sozinho, ele tem que ter um embedded, que é justamente essa interligação com LLM. É ele que vai fazer ali esse entendimento, né, essa divisão mais estrutural dentro do banco de vetor. Então usa um embedded da OpenAI, tem vários tipos de embedded, só que claro, se você está usando um LLM da OpenAI, né, você tem que usar o embedded dele. Se está usando o LLM aqui do Hugging Face, tem que ser uma coisa, né, combinada aqui com as plataformas, com a solução. E aqui eu uso o LLM, como eu falei lá da OpenAI, estou usando o modelo aqui do DaVinci, e aqui uma temperatura, né, essa temperatura que permite ele até de 0 a 1, né, o 1 ele vai ser mais criativo nas respostas, e o 0 ele vai ser bem taxativo. Aqui eu peguei uma dica de um vídeo, tá? Um valor mais alto, porque nesse momento eu não estou interagindo com o público. Ele está fazendo LLM só com o carregamento do conteúdo, então tá deixando ele formar esse banco de dados um pouco mais flexível, né? Aí, pessoal, essa é a primeira parte. Você vai salvando, né? Eu fiz uma modificação aqui, ele vai salvar. Eu poderia, como já tem aqui uma saída, né, para um chat, eu já posso testar ele aqui, ó, direto na plataforma do Flowise. Então ele acabou de ser salvo, tá vendo? Demora um pouco porque eu tô chegando aqui meio que no limite dele. Eu tive até que aumentar o servidor porque não é pouco o conteúdo que ele tá. Então é justamente essa boa prática de você dividir em duas abordagens. Vou fazer só um teste aqui, né? O que faz a Dual Pixel, ele está consultando essa informação e aqui ele já deve retornar um valor. Então, aqui ele deu um erro, mas o foco não é testar por aqui, né? Por isso que a gente faz um outro conjunto aqui que é o chatbot. Esse aqui eu não fico utilizando ele para interagir com o usuário, né? Ele fica só com o acervo ali do conteúdo que foi carregado. Aí eu faço um outro fluxo. E qual é o segredo aqui desse fluxo? Eu vou consultar, né, o meu banco de vetor que já foi criado na etapa anterior. Então reparem que quando eu venho aqui para o banco de vetor, você tem dois tipos, né? Normalmente todos têm dois, ó. Um que é o upset, que é como se fosse o upload, né, o envio do documento, e um que é o load. Então eu vou usar aqui do Pinecone o load, porque eu vou usar o mesmo index. Então tudo que foi enviado naquela primeira etapa, ele consegue consultar aqui. Então o banco de vetor sempre chama um embed, então ele pede aqui um embed novamente. E aí eu vou usar aqui uma saída de chain agora, diferente, não é só um retrieval, acho que por isso que deu aquele erro lá. Eu preciso usar aqui um conversional, né, que é um chat mesmo, né? Então usa a saída aqui de uma conversa, né, com uma memória também. E repare um detalhe aqui que eu achei bem interessante, que eu peguei no vídeo. O LLM que eu uso aqui na saída para o chat não é o mesmo do envio do documento. Aqui no caso, na verdade, eu estou usando o chat do OpenAI. Isso melhora consideravelmente o resultado, porque se eu pegar aqui esse LLM, ele é um LLM, acho que é só o modelo puro, tá vendo? Ele usa aqui o DaVinci, a estrutura interna ali dele lidar com conteúdo. Aqui já é o chat OpenAI que usa, acho que uma estrutura mais flexível, ele consegue lidar mais com o texto. Então, sempre quando você estiver na saída com o usuário, a estrutura de LLM, você não usa ela pura aqui, né? Você vai usar um modelo de chat também da mesma plataforma, tá vendo? Todos seguem essa estrutura. Tem o banco de vetor, tem o embedded. Normalmente essa inteligência, né, artificial generativa, eu já percebi que ela tem o LLM puro, assim, né, estrutura base, tem o modelo de chat e tem o embedded. Então aqui, né, a gente vai
aprendendo junto. E aí eu uso, não usei esse, né, pela dica lá que eu vi no vídeo. Aí eu usei aqui o chat com o GPT Turbo, né, que é um custo. O GPT-4 realmente tem um preço bem, nem se compara, assim, 100 vezes mais caro. Então, aqui, repare, eu já estou usando uma temperatura menor para ele lá não dar uma alucinada, não começar a variar muito nas respostas. E aqui tem uma dica, pessoal, que é bem interessante. Repare, então, a saída ela é mais simples, tá vendo? Eu só tenho o chain aqui da conversa, ligo os módulos, né, do LLM com o chat, o banco de vetor com o load, que eu já carreguei, o embedded, e o buffer de memória, que também tem vários tipos de memória aqui, ó. Vários tipos de memória. Tem memória até local, mas esse aqui é o que eu vi mais sendo utilizado. E aí vem aqui o pulo do gato, que eu acho. Porque eu posso ter essa saída para conversa e combinar também aqui o chat com o multi-prompt. Então ele tem aqui no chain essa saída que aí te permite o controle. Eu faço vários prompts conforme o contexto. Então eu faço aqui um de apresentação, um aqui dos serviços, eu faço aqui um system prompt, tá vendo? Eu dou a informação aqui que eu quero, do Pix, é isso, atuamos, que é aqui que ele vai buscar essa informação sobre um curso específico. Aqui, ó, um de censura, controlando, né? Então, se a pessoa aqui surtar aqui no site, né? Fazer uma viagem aqui qualquer, ele já está preparado para uma resposta, né? Tá vendo? Emocionado, no entanto, não consigo responder. E aí eu já dei uma orientação aqui de como ele tem que lidar com isso, ó. Responda solicitando de forma educada para reformular a pergunta, pois mensagens contendo conteúdo ofensivo não são respondidas. Use emojis e um tom bem-humorado para lidar com a situação. Então, ele vai conseguir sempre lidar isso de uma forma bem interessante, né? Aí eu fiz aqui de outro curso, tá vendo? Aqui curso de grep. Então, para cada um, eu vou dando uma informação até o link, né? Do curso, da venda, o valor. Então, por exemplo, aqui eu estava falando sobre o curso de e-book, eu posso perguntar, né? Qual o valor do curso de e-book? Vamos ver aqui, ó. Acertou ó, a informação que eu dei lá de 497. A gente for aqui o curso de e-book. É justamente a ementa que está lá no site, tá vendo? O pacotinho, o link para o conteúdo. Então, pessoal, é aqui que é feita a saída. E como é que você sai? O Flowise, né, ele permite você fazer a saída com embedded, né? Você vai embutir isso no teu site de forma de um pop-up, que é justamente isso que eu estou usando, só que ele é todo personalizado, com ícone, com cores, porque você pode habilitar aqui, ó. Aqui é só o script inicial que você vai colocar no body do HTML. Depois aqui, essa parte aqui é a mesma de cima, né? Você não está muito habituado até aqui, ó, é o mesmo. Só que aí ele coloca o theme dentro do script, que é toda a parte de configuração, por exemplo, aqui do botão, a cor do botão, o tamanho dele, o íconezinho aqui, ó, que vai ter no dashboard, e assim vai, ó, a janela do chat, o ícone do usuário, o texto do input, a cor aqui, ó, você vai personalizar tudo isso, essa mensagem inicial, você vai personalizar, e aí você vai poder baixar esse código, né, colocar no teu HTML. Outra coisa bem interessante é que ele permite, né, uma integração com a API, e aí ele gera aqui, né, a chamada API que eu poderia usar, né, na plataforma Bubble, até o Flutterflow, ou até uma base de código mesmo, e aí você fazer isso de forma white label, transparente, que é o que eu estou aqui testando para chegar em uma solução, uma oferta interessante também que eu estou trabalhando. Então, pessoal, foi um vídeo talvez mais extenso, mas acho que deu para mostrar aqui, né, o pensamento, as etapas, e vamos trocando. Deixa um comentário se você curtiu, compartilha, dá um like aí e deixa sua dúvida e vamos aprendendo junto. Bacana? Forte abraço, até o próximo vídeo.